Olá, sejam bem-vindos à nossa série sobre metabolismo ósseo. Eu sou a Carolina Mosini, fisioterapeuta apaixonada pela fisiologia, e hoje a gente vai conversar sobre o osso e sobre a importância do cálcio nessa estrutura óssea. Então, o osso, ele corresponde a aproximadamente 20% do nosso peso corporal, o que vai constituir então aquilo que a gente conhece como o nosso esqueleto. E o nosso esqueleto, o nosso osso, ele é um tecido conjuntivo rígido, ele é inflexível e ele é altamente vascularizado, o que significa dizer que eu tenho bastante veias, bastante artéria e bastante linfáticos que passam juntamente na estrutura óssea interna desse tecido, como a gente já viu nas aulas anteriores. E por ele ser altamente vascularizado, a gente considera ele metabolicamente ativo. Então, ele é muito importante para a manutenção da estrutura orgânica, especialmente no que diz respeito ao metabolismo do cálcio. E esse é o nosso grande pulo sobre a aula de hoje. Então, esse osso ele tem uma capacidade muito excepcional de autocicatrização, de reparo e de regeneração. Afinal, não é para toda e qualquer queda ou batida que a gente dá no osso em que a gente vai ter uma fratura ou uma lesão no osso de fato, o que mostra realmente essa capacidade que ele tem de se auto-reparar, de se auto-cicatrizar quando a gente tem essas demandas maiores do nosso dia a dia. Então, se a gente tem um organismo vivo que é capaz de se locomover, se a gente tem músculos que se contraem e se relaxam, e se a gente tem braços e pernas que se movem com perfeição, é porque eu tenho um esqueleto por baixo disso tudo que tem uma capacidade de suporte mecânico. E esse suporte mecânico, assim como gera o movimento e gera a locomoção humana. Além do que, essa estrutura óssea faz uma proteção anatômica, proteção para estruturas fundamentais, como o crânio, né, como o nosso encéfalo que está dentro da nossa cabeça, a região cerebral, o tronco encefálico, enfim, tudo isso que se constitui o encéfalo humano é protegido pela nossa calota craniana. Ao mesmo tempo em que os nossos pulmões e o nosso coração também é protegido pelo osso do peito aqui, pelo externo. Então, e pelas nossas costelas. Então, a gente tem o nosso esqueleto também como uma parte que nos auxilia nessa proteção anatômica de estruturas nobres, de órgãos nobres que a gente tem no nosso corpo. Além do que, o nosso esqueleto, especialmente falando agora de arcadas dentárias, né, de mandíbula e de maxila, servem para o suporte dos nossos dentes e sem eles nós não conseguiríamos mastigar. Então, essa é uma outra função muito importante desse esqueleto, né? Além do que, o esqueleto humano contém a medula óssea, não vamos confundir com a medula espinhal, que são coisas diferentes, como a gente já comentou também nas aulas anteriores. E ele também participa da homeostasia do cálcio, ou seja, do equilíbrio do cálcio no nosso organismo. Então, o osso é a nossa reserva primária de cálcio. Então, eu tenho uma capacidade de renovação desse esqueleto conforme as necessidades metabólicas do nosso organismo, mantendo sempre um nível de cálcio estável no nosso soro, ou seja, no nosso sangue. Então, se eu tiver cálcio demais sobrando no nosso sangue, esse cálcio vai ser depositado no nosso osso. Se eu tenho cálcio de menos, esse cálcio é mobilizado do nosso osso para o nosso sangue para suprir as nossas necessidades. É mais ou menos isso que eu quero explicar aqui por enquanto. Então, esse cálcio, ele vai trabalhar em conjunto com outros órgãos, como o pulmão e como os rins, mantendo o nosso pH. Cada vez que esse cálcio vai se ligar a outros componentes iônicos, como o fosfato, como os carbonatos, ele vai formar outras estruturas, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, por aí vai. Então, é nessa combinação, nessa ligação química, é que a gente consegue suprir as nossas necessidades conforme precisa o nosso organismo. Então, além do que esse cálcio também participa na condução de carga elétrica através da membrana plasmática em nervos e músculos. Então, não é só sódio e potássio que conseguem fazer a despolarização das membranas, como a gente estuda lá nas aulas, quando a gente fala de célula, né, de todas as estruturas que a gente tem na membrana e dessa despolarização nervosa. Para fazer essa despolarização, a gente também muitas vezes tem carga elétrica vinculada com o cálcio, que também tem as suas comportas para isso.
Então, esse metabolismo ósseo, se a gente tem esse osso perfeitamente aqui, é porque a gente tem uma função incrível que acontece todos os dias nos nossos ossos. Então, aqui uma curiosidade: todos os dias, aproximadamente 0,7% do nosso esqueleto, ele é reabsorvido e ele vai ser substituído por um osso novo, saudável. Todos os dias. Então mostra essa capacidade incrível de renovação que eu estava comentando antes. Então se a gente fosse colocar isso num cálculo, a gente teria uma renovação total do nosso esqueleto a cada 142 dias. É praticamente 2 vezes por ano, o nosso esqueleto todinho se renova, graças a essa estabilidade que a gente tem aí do nosso osso e desse metabolismo que ele é ativo o tempo todo, tá? E quando é que esse metabolismo ele vai realmente se alterar? Quando é que ele vai sofrer alterações nesse funcionamento, nessa estabilidade? Cada vez que eu tiver alguma alteração no suprimento estrutural do metabolismo do cálcio, vai alterar. Então, cada vez que o meu corpo precisar de cálcio, vai mobilizar do osso para o sangue, ou o contrário. Então, cada vez que tiver que alterar esse suprimento de cálcio, o metabolismo do meu osso pode se alterar. E em situações de doença, como por exemplo, doenças que vão alterar a estrutura ou a massa óssea. Vamos falar aqui o exemplo mais comum que todo mundo conhece, que é a osteoporose, né? Então, cada vez que eu tiver uma situação patológica, como por exemplo nessa imagem aqui a gente está vendo, ó, um osso já muito mais trabeculado, com muito mais espaços na sua estrutura óssea, vai alterar, então, no caso, o metabolismo do nosso osso, né? E um exemplo muito clássico é durante a menopausa feminina. Na menopausa existe, né, esse decréscimo desse nível de hormônio estrogênio nas mulheres e isso afeta o metabolismo do cálcio. Por isso que não é incomum mulheres em período de menopausa ou perimenopausa já fazerem uma certa suplementação com cálcio, porque é um momento em que demanda, né, onde tem uma diminuição desse nível de estrogênio, e isso vai alterar o metabolismo do cálcio. Então, esse osso vai começar a perder mais massa e as comunicações entre o trabeculado ósseo também são perdidas. Então, esse osso fica mais poroso, as porosidades vão se aumentar nesse momento, tá? E isso gera, então, naturalmente, uma fragilidade óssea maior. Então, todo mundo aqui já ouviu falar em alguma mulher no período de menopausa que estava evoluindo com uma osteopenia, com uma redução de massa óssea e que estava com um risco maior de fazer uma osteoporose naquela situação, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que a idade e o estado metabólico de alguma doença que o paciente tiver vai reduzir o processo normal de renovação do osso, né? Então, isso vai ser gradual, quanto mais velho a pessoa for, né? Então, quanto mais idade a pessoa tem, quanto mais envelhecido nós estivermos, mais vai mudar esse processo de renovação, mais vai ficar mais lento, né? Então, aumenta a idade média do nosso osso. O nosso osso vai ficando cada vez mais idoso, tá? E isso vai gerando mais fadiga óssea naturalmente e vai prejudicando o nosso osso, compromete a cicatrização desse osso, aquele processo de autocicatrização que funcionava muito bem quando éramos mais jovens, numa altura em diante da vida isso já fica mais prejudicado, né? Então existe talvez aqui certos insucessos em alguns tratamentos que demandam uma boa resposta do osso. Por exemplo, pacientes que vão fazer implantes dentários ou muitas vezes colocação de haste intramedular em algum processo de fratura, talvez tenha um fracasso nessa osteointegração. O que que é isso? A integração do osso com essa estrutura metálica, então perde essa integração nessa instalação, né? Então os cirurgiões dentistas que trabalham com esse tipo de materiais como implantes ou mesmo cirurgiões ortopedistas que trabalham com isso, tem que sempre ter essa noção do quanto esse osso pode estar comprometido para imaginar o quanto vai ter o sucesso do seu tratamento, tá? Então, fisiologicamente, a concentração de cálcio tem que ser mantida de forma constante, né? O ideal é que esteja sempre muito bem equilibrado. Então, eu tenho um intercâmbio contínuo entre o cálcio que eu tenho no plasma sanguíneo e o cálcio que eu tenho nos ossos. Então, eu tenho sempre essa comunicação do sangue com o osso, sempre acontece muito bem. Então, se eu tenho mais cálcio no líquido extracelular, tá sobrando ali, rapidamente esse cálcio vai ser depositado no meu osso. Se eu tiver cálcio de menos no líquido extracelular,
vai sair cálcio lá do meu osso, vai ser mobilizado para o líquido extracelular para suprir esta demanda. Como é que sai do osso para vir até o líquido extracelular? De duas formas. A primeira, uma simples transferência de íons, né, dos cristais de hidroxiapatita. Lembra que a gente comentou nas aulas anteriores sobre os cristais de hidroxiapatita? Então, rapidamente pega lá desses cristais, mobiliza para o líquido extracelular e dele para o sangue. E a segunda forma de mobilização de cálcio para suprir demandas sanguíneas é por meio de ação de hormônios, como o hormônio da paratireoide e o hormônio da calcitonina, que vão atuar sobre o tecido ósseo de uma forma mais lenta, mas também vão liberar lá para o meu sangue para suprir as demandas do meu organismo naquele momento. Isso é assunto para uma outra aula. Eu espero que por enquanto vocês tenham gostado até aqui. Fique acompanhando que agora a gente vai falar sobre a questão hormonal, o quanto esses hormônios afetam o nosso osso e de que forma eles fazem isso.